precisamos deixar bem definido em quem ter fé. Definir, determinar em quem ter fé é a necessidade que a gente tem. Nós temos dividido nesta semana uma leitura simples de João capítulo 11, do verso 25 até o verso 40, que eu quero ler aqui, para a gente poder guardar. Quando o texto diz que Jesus falou e disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, em quem o que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não pôde ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? A gente tira uma lição grande, que é o que a gente tem compartilhado aqui lendo o texto, e eu preciso que você guarde isso. Em quem será que nós temos depositado a nossa fé? Em quem nós temos crido? Ali era uma família abençoada e tinha amizade direta do próprio Senhor. Mas a gente percebe que ali ainda tinha os bloqueios da mente humana, do entendimento humano. Ainda estava uma fé apenas na vida, aqui. Ainda estava uma fé apenas na pessoa física do Senhor, quando na verdade precisava crer e ter a fé em Deus. Baseado nesse entendimento e diante de um milagre tão tremendo, é que nós temos compartilhado aqui e dito que falta uma necessidade de fazer a gente definir e determinar em quem ter fé. E o que nós queremos chamar a atenção aqui é que você imagine qual é o conteúdo que significa a fé, qual é a definição de fato da fé. Segundo Hebreus 11, primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. E isso é a definição real. Nós não estamos falando de uma crença, nós estamos falando de uma fé que funciona como sendo o componente que faz um algo. Como, por exemplo, o componente do qual se faz queijo, o componente do qual se faz a base da argamassa numa construção, o componente do qual se faz
um determinado suco, ele tem uma base, uma consistência. É dessa base, é desse fundamento que nós precisamos ter consciência. Isso é definir. Depois disso, determinar em quem depositar essa fé. Esse é o segredo. Quando eu tenho a definição correta, eu agora tenho o valor real. E quando eu sei que isso é de um tão grande valor, eu vou ter isso em alguém muito especial. Imagine que o que tem condição de comprar a sua vida, você agora, tendo essa definição, pega esse componente, confia, deposita numa pessoa. E essa pessoa não consegue dar conta disso. Imagine que você tem toda a condição em mãos para pagar uma grande conta e você deposita em alguém isso. E essa pessoa não é honesta ou não tem condição de resolver e ela perde esse seu bem tão precioso e você fica sem nada. É assim. Em Marcos 11, 22, o Senhor Jesus disse para os discípulos: tenham fé em Deus, e eu lhes garanto que tudo que vocês disserem, assim acontecerá se vocês não duvidarem no coração. Eu preciso depositar esse bem tão valioso que é a fé em alguém especial. E quantas vezes eu estou depositando numa imagem de escultura, eu estou crendo numa religião, eu estou crendo nas boas obras, eu estou crendo apenas em homem. E aqui está o segredo, eu preciso depositar essa fé no Senhor. Definir e depositar, definir e determinar em quem eu ter essa fé. Assim como você, se tiver a receita lá do suco, de um bolo, de uma refeição, e você não depositar no lugar certo, não vai adiantar nada, do mesmo jeito a fé. Por isso que o Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então que nós possamos tomar essa atitude de definir e determinar em quem ter fé.